Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Maratona Eficast Calama, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2025, cujo tema desse ano é Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. Eu sou a Angélica e no episódio de hoje nós temos a presença do Márcio Miranda. Ele vai estar representando o grupo de pesquisa OBTEC, vai falar um pouquinho para a gente dos projetos que são desenvolvidos nesse grupo de pesquisa e também algumas reflexões sobre o tema da SNCT desse ano. Roda a vinheta. Seja bem-vindo a mais um episódio do IFCast. Explica pra gente, fala pra gente o que é esse projeto de pesquisa, os projetos que vocês desenvolvem, quais são as linhas que vocês assumem. Perfeito. Então, o nosso grupo de pesquisa ele tem como uma finalidade trabalhar com uma busca, né, que a gente chama de prospecção, de tecnologias voltadas para soluções tecnológicas para a Amazônia, né? Então, a gente tem como objetivo sempre procurar tecnologias para que a gente possa desenvolver soluções para a região amazônica, de forma a mitigar, a adaptar as comunidades, adaptar, mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E vocês atualmente estão desenvolvendo aí quantos projetos? Então, a gente tem uma ampla gama de projetos que a gente é grupo de pesquisa que é ligado diretamente aos alunos do mestrado em propriedade intelectual, o Profinit. A gente tem em torno de uns 10 a 15 projetos, né, uns que envolvem alunos de ensino médio até alunos de doutorado. E qual é a participação dos alunos do ensino médio no desenvolvimento dessas pesquisas? Então, os alunos, a princípio, né, quando a gente começa um projeto de iniciação científica júnior, a ideia é que o aluno ele aprenda, né, ele entenda, tenha o primeiro contato com a ciência. Mas a gente aproveita que os alunos do Estudo Federal são alunos que têm uma formação diferenciada e eles são até protagonistas das suas soluções. Então, a gente consegue incentivar que esses alunos também apresentem soluções. Então, eles vão desde aqueles alunos que são instruídos a como desenvolver um projeto até a eles mesmos entregarem uma solução pensando em algum projeto. Como é que você acredita que esses projetos eles dialogam com a realidade amazônica e o tema Planeta Água, que é o tema da SNCT desse ano? Ah, perfeito. Então, o interessante é que, como a gente fala de região amazônica, é um bioma que ele tem um controle climático muito grande, né? Então, a gente tem o que chama de rios voadores. Os rios voadores são formados no Atlântico, né? Percorre a região amazônica, retroalimentado pela região amazônica e chega até o sul do país. Então, em eventos climáticos extremos, você pode ter a interrupção desse evento, ou também ter o aumento desse evento. Isso é imprevisível em função do que pode ser feito de mudança. O interessante é que é um tipo de tema que vai juntar com o oceano, né? Então, as nuvens são formadas, né, no Oceano Atlântico e vão se integrar com a floresta e para o resto do continente. A gente tem trabalhado muito com relação à qualidade da água. A qualidade da água é algo que ele é importante quando se tem eventos extremos, tanto de seca, então a falta de água, quanto também, principalmente, em eventos de extremo, com muita precipitação, com muita chuva. Quando ocorrem os alagamentos, você compromete o lençol freático, né, para você poder pegar água de poço ou coisa do tipo. Então, a nossa ideia é que a gente consiga trabalhar desenvolvendo soluções que possam tratar a água, né, que possam prever a qualidade dessa água, para que a gente possa, em eventos climáticos extremos, a população não ficar vulnerável à falta de água. E quais soluções tecnológicas o grupo ele propõe para enfrentar esses problemas relacionados à água? Então, atualmente, com um protótipo pronto, né, a gente tem um projeto que a gente começou em dois ambientes, ambiente natural e ambiente também controlado, que seria piscicultura, para medir a qualidade da água em tempo real. Então, é uma sonda que mede a qualidade da água em tempo real. E a ideia é que essa sonda ela oriente as pessoas que estão utilizando aquele corpo hídrico para fazer o devido tratamento. Ah, a gente agora está numa outra etapa do desenvolvimento do nosso projeto, que seria trabalhar com o tratamento da água. Então, a gente tem uma sonda já que verifica a qualidade da água e a nossa próxima etapa é tratar essa água para que ela seja potável, né? Porque a gente, quando tem alguma emergência climática, um dos primeiros elementos a chegar nessa emergência climática, nessas comunidades, é água potável. Então, a gente quer que a água potável seja autossuficiente para a comunidade, mesmo em eventos climáticos. Então, essa é a nossa segunda etapa da pesquisa.
Como é que vocês acreditam que essas inovações que vocês estão desenvolvendo, elas podem dialogar com saberes locais e a realidade amazônica? É perfeito. Então, a gente aqui na Amazônia tem três tipos de água: águas claras, né? Aí tem essas águas mais barrentas, que é igual do Rio Madeira, e tem a água preta. Então, a comunidade que está em ambientes isolados ou até da cidade vai utilizar uma dessas três fontes de água, né? Para cada tipo de água, né, vamos botar assim, para cada classificação de água, você tem um tratamento diferenciado. Então, nosso maior desafio é que a gente tenha uma solução universal, né, que consiga trabalhar com esses três tipos de água para o seu tratamento. Cada um vai ter uma solução diferenciada, mas a gestão dessa solução seria o mesmo tipo de projeto em si. Então, é um projeto que consiga trabalhar com água em várias condições diferenciadas, né? Tipo diferente de turbidez, água mais escura, água mais clara, com mais particulado, menos particulado. Então, a ideia seria realmente que eu pudesse ter um dispositivo ou dispositivos que se adequasse à situação que aquela população se encontra Justamente para tratar a água, né? para tratar a água. E qual é o papel da ciência e da tecnologia na mitigação das mudanças climáticas? É interessante que hoje em dia a gente tem uma iniciativa dos escritórios de patentes, né, escritórios de propriedade intelectual, que chama de WIPO Green, né, que é da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E justamente a ideia dessa iniciativa é que se dê prioridade para as tecnologias, né, a gente chama até de patente verde, para as tecnologias que vão atuar em mitigação ou adaptação de efeitos climáticos. Então, as patentes verdes têm um trâmite prioritário de análise. Então, uma patente no Brasil pode demorar entre 6 a 8 anos para ser analisada. A patente verde, você consegue ter o seu parecer com 18 meses. Então, evita que a tecnologia fique obsoleta. Então, eu consigo colocar no mercado aquela tecnologia, eu consigo ter empresas que vão entregar aquela tecnologia em um tempo mais curto, né, sabendo se a tecnologia é patenteável ou não. E para que eu possa trabalhar no cenário que a gente tem atual, por exemplo, Porto Velho, que é um local que não tem saneamento básico, né? Então, para que eu consiga entregar saneamento básico para quem é morador da comunidade aqui de Porto Velho, por exemplo, eu preciso ter introdução de diversas tecnologias. Teve até um aluno nosso, né, o professor Sedivan, que é aqui do Campus Calama, que ele fez uma prospecção, uma busca de tecnologias para que eu possa tratar o esgoto, né, que seria lançado em Igarapé. E ele encontrou algumas soluções bem interessantes também para que possa ser proposta uma outra tecnologia, que é uma outra OPAS também, que aí primeiro a gente vai trabalhar a potabilidade da água e depois vai trabalhar a parte de tratamento de efluentes também. Então a ideia é que a gente consiga trabalhar com todos os pontos importantes de saneamento básico, tanto para cidades quanto para populações isoladas. Como é que vocês pretendem tornar essas tecnologias acessíveis para a comunidade? A ideia é que a gente desenvolva junto com as empresas, né? Então, assim, o papel do Instituto, né, o papel de uma instituição de ciência, tecnologia e inovação é desenvolver. A gente não faz a produção, né? A gente não produz, né? Se eu, por exemplo, desenvolvo um filtro, a gente não tem nem a função, nem a condição de produzir em larga escala, porque não somos fábrica. E a ideia é que essa tecnologia seja transferida para empresas, né, para a indústria, para que eles possam produzir em escala e isso chegar à comunidade. E eu acredito que durante todo esse processo vocês tenham enfrentado alguns desafios, né? E quais desafios vocês enfrentam aí? A gente tem principalmente a questão de financiamento, né? A ideia, né, que se tem é que existe um financiamento, né, que é governamental, recursos federais, estaduais, e muitas vezes esse financiamento não é contínuo. Então nesse processo também, além da formação dos alunos, a gente também quer que os alunos tenham também suas próprias empresas, né? Então a gente teve recentemente alunos que conseguiram abrir sua empresa, mas por falta de recurso, né, enquanto eles estavam sendo fomentados, né, pelo Sebrae, pela Fundação CERT, o projeto andava muito bem, mas quando o recurso teve descontinuidade, aí a empresa fechou. Então, porque são alunos que a gente pega no Instituto Federal que a renda familiar é de até um salário e meio, né? Até alguns um salário mínimo. Então, como é que essa pessoa vai abrir uma empresa, vai manter aquela empresa funcionando se ela não tem um aporte externo? Então, o nosso maior problema hoje em dia é como que eu consigo pegar minha tecnologia, entregar para uma empresa e essa empresa se manter, né? Então, a gente tem buscado
formas de que a empresa ela consiga se financiar ou consiga obter subsídio para que ela vá um pouquinho mais para frente até conseguir entrar no mercado, porque é um caminho longo, né? A gente, quando fala em inovação tecnológica, por mais que pareça em alguns locais, alguns canais, que é uma coisa feita do dia para a noite, é algo que é bem demorado. Para se ter uma ideia, a gente está com essa sonda, né, essa boia que mede a qualidade da água desde 2018, trabalhando em cima dela. E é o projeto que a gente realmente tem dedicado mais tempo. Mas mesmo assim, aí sempre tem algo a melhorar, né? E a gente está tentando agora colocar no mercado. E o que significa esse termo cultura oceânica no nosso território amazônico? Então, é interessante, né, quando se pensa em cultura oceânica, é que a gente tem, por questões didáticas, separar os biomas, né? Mas quando a gente faz uma análise de um modo geral, os biomas são todos integrados, né? Então a gente tem, como eu falei do caso dos rios voadores, é uma integração do mar, né, dos oceanos com a terra, né, com a floresta amazônica. E é interessante ver como é que soluções que podem ser aplicadas no ambiente podem ser aplicadas em outro ambiente. Um dos biomas, né, que mais está sofrendo com mudança climática é o ambiente aquático, né? Então é bem suscetível a essas alterações de temperatura. E a gente tem visto que como é que eu busco soluções, né, para esse ambiente aquático que também possa aplicar na região da Amazônia, por mais que a gente aqui não tenha oceano. Mas lembrando que essas mudanças, né, elas são perceptíveis pelos seres vivos, e isso também eu posso usar como uma forma de procurar aqui também, se eu tenho esse mesmo tipo de resultado. Até para saber se no bioma amazônico eu tenho mais resiliência do que no oceano, por exemplo. Tá? A gente tem essa fama de a Amazônia ser o pulmão do mundo, mas na verdade quem produz o oxigênio é o oceano. Mas a gente tem uma participação muito grande na regulação de temperatura da temperatura local, né? Então, os dois temas estão sempre integrados, né? A questão da floresta e a questão também da saúde dos oceanos. E que ações ou mudanças são urgentes frente às mudanças climáticas locais? Então, aqui em Rondônia, a gente tem uma característica marcante, né? Que recentemente teve um trabalho que saiu, que dentro da cidade, há poucas ruas com árvores. Parece uma coisa simples, né? Mas é um dos lugares que tem menor densidade de ruas com árvores no Brasil. Isso faz com que a gente perca um controle ambiental, né, que as árvores fazem normalmente, como eu falei da regulação da floresta, para que a gente tenha uma influência positiva, né, de diminuição de temperatura ambiente. Então, quando a gente pega essa falta, né, de gestão de árvores, como por exemplo, a gente vou pegar assim, a gente não tem algo assim, um jardim botânico, né, em que a gente consiga trabalhar com a questão de diversidade de espécies, a gente consiga trabalhar também com a questão até de educação ambiental, só está se vendo a necessidade de reflorestamento após alguns locais aqui de Rondônia estarem sem água, né? E em alguns locais já não tem mais nascente de água, em função do desmatamento. O interessante é que a gente consiga pensar, né, como é que a gente consegue trabalhar a cultura, né, de Rondônia, buscar essa cultura de um ambiente amazônico. Dos locais que eu já visitei, que eu já trabalhei, tem essa característica de que esse ambiente amazônico não é muito bem reconhecido aqui no local. Aí tem sido feito alguns trabalhos com o CIPES interessantíssimo, o Rio Terra-Coporé, que está trazendo esse resgate de que realmente a gente pertence à região amazônica. Isso traria algo positivo na conservação ambiental, né, em que você traz uma cultura de paisagem mais verde para dentro da cidade, né? Então a gente é uma cidade que poderia ser uma cidade de floresta, uma cidade integrada à floresta. A gente não aproveita que a gente está uma cidade que ela está no Rio Madeira, que é um dos rios mais importantes do mundo, né? Então é como se o Rio Madeira fosse né, apenas uma paisagem ali quando você vai na estrada de ferro Madeira Mamoré.
Mas a gente tem o Rio Madeira, que é um regulador do ambiente, né? Então, se você tem como também trazer um projeto mais verde para a cidade, você consegue diminuir a temperatura. E isso, lógico, é algo que você vai mitigar. Mas a gente teria que trabalhar com corredores no estado para que esses corredores verdes pudessem realmente trazer mais água para o estado, né, evitar que houvesse escassez hídrica e mais conforto térmico. A previsão que a gente tem, né, de acordo com o IPCC, é que daqui a 20, 30 anos a gente vai estar vivendo em locais que vão ter que ser, as pessoas vão ter que migrar, né? Hoje em dia o que a gente faz é muito pontual, né? É como colocar um band-aidzinho na cirurgia, que é usar ar-condicionado, né? Então a gente tem uma medida que ele é muito pontual, mas assim, a gente não tem isso, não tem algo que traga um resultado a longo prazo. Então acredito que a gente tem que realmente pensar em recuperação de áreas degradadas a partir do plantio de florestas. Perfeito, Márcio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora, chegando na parte final, que mensagem o grupo de pesquisa ele gostaria de deixar para a comunidade acadêmica e para a comunidade externa que está assistindo o episódio de hoje? A gente como grupo de pesquisa, né, dentro do Instituto Federal, que tem uma capilaridade grande, tanto no Estado, né, quanto fora do Estado também. O Instituto Federal de Rondônia, ele é um dos IFs que tem grande projeção. A nossa ideia é que a gente receba realmente a demanda da sociedade, né, tanto de parceiros, né, que pode ser da comunidade acadêmica, quanto também externos. Um grupo de pesquisa que não tem acesso à comunidade, não está dialogando com a comunidade, ele não vai ter não vai desempenhar a função primordial que é do ICT, que é entregar a solução para a sociedade. Então, essas soluções que a gente vem trabalhando são a partir de demandas de empresas e demandas de comunidade. Então, o que a gente espera é que realmente a comunidade veja o Instituto Federal de Rondônia como um braço seu, né, tanto da empresa, né, quanto da comunidade, para que entregue soluções. Então, quando o nosso maior desejo é que a nossa solução desenvolvida em conjunto com a comunidade esteja implementada. Quando a gente vê um nosso produto funcionando com a comunidade, é que a gente consiga realmente atingir o objetivo do Instituto Federal, o objetivo de uma instituição de ciência e tecnologia. Bom, Márcio, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente gostaria de presentear com esse botãozinho do IFCast. Perfeito. Olha aí, que legal. Espero que tenha gostado. Gostei bastante. Eu que agradeço o convite. Obrigado. E para você que está nos assistindo, a inovação só faz sentido quando melhora a vida das pessoas e protege o ambiente que vivemos. Nós reforçamos que a ciência e a tecnologia devem caminhar juntos com a comunidade para enfrentar as mudanças climáticas que a gente enfrenta aqui no nosso estado. Esse foi mais um episódio do IFCast Calama. Até o próximo.